A paz e a graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 12. Que fala sobre a lição de humildade do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Deus diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Pai do céu, nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, clara, pura, no nosso interior, Senhor. Pedimos que o Senhor, de forma maravilhosa, nos faça conhecer, Senhor, a tua palavra. Nos faz teus discípulos, Senhor. Faz caminhar, ó Deus, junto contigo. Vai conosco, Senhor, nessa caminhada. E nos dá, Senhor, o teu Espírito, para podermos ser servos melhores. Que tudo que façamos seja tão somente para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o 7º sermão e vou falar hoje sobre servir a Jesus com humildade e amor. É o 7º sermão sobre as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. E toda vez que eu vou falar de serviço, o que me vem à cabeça, né, é o que ocorreu comigo alguns anos atrás, quando eu fui num acampamento da Igreja Batista Missionária da Independência. Eu já contei essa história a vocês, mas ela sempre fala comigo porque é o primeiro exemplo que eu tenho depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos sob serviço. Então chegaram 4 ônibus na igreja e todo mundo passeando ao redor da igreja, que eram ruas de barro. Fazíamos evangelismo. Voltávamos para a igreja, que só tinha um banheiro feminino e um banheiro masculino. Você imagina como é que estava esse banheiro no final do dia, né? Com 3, 4 ônibus de jovens fazendo evangelização, saindo no barro e entrando nesse banheiro. No final do dia era aquela lama absurda, banheiro sujo. E eu acordei no outro dia, 5h30 da manhã, para o momento de oração. E quando eu cheguei lá, o banheiro estava impecável. De tão limpo, dava para você deitar no chão. E aí eu descobri que era a mesma tia que era responsável pelo café, que acordava às 3 da manhã para fazer o café de todo mundo e deixar todo o café pronto. Foi ela também que lavou o banheiro. Eu fiquei impressionado. Eu falei, essa senhora não dorme? E aí, quando eu fui preparar meu café, eu virei para a tia e disse assim, tia, tão bom saber que a senhora ama tanto a gente que o banheiro está tão limpo. E ela fez assim, você acha que eu fiz isso por você? Eu falei, sim. Ela fez, não, filho. Eu lavei o banheiro como se Jesus fosse usar. Aí você também usa. Servindo a Jesus, eu sirvo a você. Nunca mais na minha vida eu esqueci isso. Porque ela demonstrou, não só num café delicioso,
porque ela fazia os pães, ela fazia o café, ela fazia tudo que estava ali. E ainda lavava o banheiro e ainda cuidava de todos nós. E era uma senhora, devia ter 60 e poucos anos, da Igreja Batista Missionária da Independência. Isso marcou meu coração. Porque se nós servimos ao Senhor Jesus, nós devemos servir ao outro como se o outro fosse o Senhor Jesus. E é esse o ensino bíblico, né? Paulo, quando vai falar do escravo, ele fala: não sirva ao outro como se ele fosse o seu senhor na carne, mas sirva como se ele próprio fosse o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso aos Colossenses. Ele diz às esposas: sirvam ao vosso marido como se ele próprio fosse Jesus. E maridos, amem a sua esposa como Jesus Cristo ama a igreja. As comparações e a forma de relação é sempre olhando para a pessoa de Jesus, e eu me aproximo daquilo que eu faço no mundo e para com os outros a partir dessa minha relação com o próprio Cristo. Então, você percebe que no texto aqui, um pouco antes de ser crucificado, Jesus faz esse ato surpreendente. Jesus pega todos os seus discípulos, coloca-os sentados, cinge com a toalha seu corpo e lava os pés de cada um. No judaísmo, o escravo que lavava os pés era o mais imprestável de todos. Era, sabe aquele escravo, ou ele é muito novo, ou ele não sabe fazer muita coisa na casa. Então, ele era responsável por lavar os pés dos convidados quando chegava na casa. Porque tudo era de barro, tudo era muito sujo, o povo usava sandália. Então, para entrar na casa, o que acontecia? A sandália ficava do lado de fora e os pés eram lavados. Então, Jesus pega o serviço mais simples que eles conheciam na sua própria cultura para cuidar dos seus servos. O que eu quero que vocês entendam hoje é que Jesus faz isso como exemplo de um discípulo. Ele diz aos seus discípulos no verso 17: vocês sabem essas coisas. Bem-aventurados sois se praticardes. Se vocês lavarem os pés uns dos outros, se vocês cuidarem uns dos outros. Vocês viram o que Pedro faz, né? Pedro não consegue aceitar que Jesus lave os pés dele, porque ele sabe que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Então como é que esse homem vai lavar os meus pés? Né? E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como um bom sanguíneo, diz: não, lava o pé, não, lava a cabeça, me dá um banho. Né? Bom sanguíneo, ele sai daqui para lá. E Jesus então diz: não, Pedro, você está pronto. Minha palavra já te lavou, você está pronto. O que você precisa fazer agora, Pedro, é servir aos outros. Jesus está ensinando como é assumir o lugar de um servo. Mas não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando do Deus da glória. Nós estamos falando daquele que criou céus e terra, o universo, tudo que existe. Nós estamos falando do mais perfeito, mais santo, mais justo, mais correto, mais poderoso. Essa é uma palavra importante. O mais poderoso ensina que a verdadeira grandeza do reino de Deus se manifesta no serviço humilde e amoroso. Esse serviço de Cristo, irmãos, não é uma opção. Eu vou servir, eu não vou servir. Não. Esse ensino de Jesus mostra que é obrigatório para o discípulo agir dessa forma. E perceba
que o mundo, desde quando o mundo existe, não só agora, mas naquele mundo romano, o mundo sempre buscou poder. O mundo sempre buscou ser servido. Eu achei interessante que uma influência, eu não vou dizer o nome, mas ela disse assim: eu conquistei a vida que eu sempre quis e lutei para conquistar. Eu não faço nem as compras da minha casa, eu tenho uma governanta. Ela faz todas as compras. Eu tenho uma pessoa que... Eu não tiro os pratos da mesa porque eu tenho uma pessoa que bota e tira os pratos. Eu tenho uma pessoa que faz tudo para mim, minha comida e tal. E ela vai falando tal. E ela foi dizendo todas as pessoas que a servem. Ela falou: eu conquistei algo digno de mim e que eu sempre quis. Você percebe que esse discurso é completamente contrário a Jesus? Você percebe que quando você alcança isso, você conquistou status no mundo? Jesus diz: não é esse o caminho. Se o mundo deseja ser servido, o que é maior, que sirva aos outros. Se você quer ser o maior, sirva, não seja servido. Porque eu próprio vim ao mundo para servir. Jesus vira o paradigma do mundo. Jesus põe o mundo de ponta cabeça. E o discípulo verdadeiro deseja servir não para alcançar algo, mas por amor a esse Senhor. Não para ser o melhor, não para ser visto, não para ser elogiado, mas por amor a esse Senhor Jesus, como aquela mulher que, quando eu a elogiei, ela disse: não, meu filho, você está enganado. Eu fiz por ele e eu faço para ele. A grande beleza do Evangelho é que Jesus, como um Deus poderoso, santo e justo, ele é um Deus, ele é um mestre que serve. E isso vira o mundo romano de cabeça para baixo. Porque o imperador não serve a ninguém. E quanto mais poderoso você é, mais as pessoas te servem. Tanto é que o entendimento do centurião é o seguinte: diz a ele, eu digo aos meus soldados e a todos aqueles que são meus, faz isso, e ele faz. Então manda ele dizer de lá de onde ele está, que o meu servo vai ser curado, e o meu servo vai ser curado. Analise, ele tem uma fé que não precisa falar nem ver Jesus, mas ele tem um pensamento romano de serviço. Se eu sou um homem que tem uma autoridade e as pessoas estão sujeitas à minha autoridade, Jesus, que tem toda a autoridade, só ele falar que vai acontecer. É lindo a fé. Mas a análise dele é de serviço. Claro que ele se submete a Jesus Cristo, não vou analisar agora isso aqui. Mas eu quero que você perceba que Jesus, ele age por nós de uma forma tão bela, que em todo o tempo ele só se preocupa conosco, não com ele. Porque se ele se preocupasse com ele, ele não iria à cruz, porque ele é justo. Porque ele é santo, ele não merece a cruz. Mas ele abraça a cruz, esse serviço de morrer por nós, porque ele quer. E por amor. É por isso que a palavra de Deus diz que o amor a Jesus nos constrange. Mas só constrange quem entende o amor dele e a sua morte. Aí eu fico constrangido por tamanho amor, como Pedro ficou constrangido quando disse: olha, não lava meu pé. Calma, calma aí. Então ele entende e diz: ah, então é isso, então me banha. Quando eu vejo a cruz, quando eu entendo a morte por amor, eu faço o mesmo serviço. Eu me dou para o outro. Dos versos 12 a 14, Jesus fala: vocês compreendem o que eu fiz? Lembra que eu falei sobre perguntas agora? Eu sou apaixonado por isso. Jesus é didático. Eles não entenderam nada.
Entenderam nada. O que lavar pé tem a ver com o reino dos céus, com o Deus da glória, com o Filho de Deus, com aquele que há de dominar todas as coisas? O que isso tem a ver com o Evangelho? Sabe o que isso tem a ver com o Evangelho? A natureza do reino dos céus é serviço. A natureza do reino dos céus é morrer pelo outro, é amar o outro mais do que a mim mesmo, ou como a mim mesmo. Jesus está pregando aqui e exercendo e fazendo o seu ofício de lavar os pés como Senhor. Mas ele não se apegou à posição dele. Senhor aqui é Iavé, tá? Ele não se apegou a isso, eu posso ser o de cima, o maior, mas eu lavo os vossos pés. Tem um livro chamado O Monge e o Executivo, que trata exatamente isso, a inversão da pirâmide, né? O chefe que fica cá em cima, você vira a pirâmide de cabeça para baixo e diz o que mais serve é o cabeça. Você lê esse livro, você vai perceber exatamente isso. E essa inversão que Jesus fez para o serviço. Eu sou o maior de todos, mas eu lavo os vossos pés. Jesus é um mestre, mas ele é aquele que se ajoelha diante dos seus alunos. É muito estranho. Nós somos cristãos e conhecemos a palavra, por isso que nós achamos normal. Mas Jesus está invertendo a lógica humana. O melhor tem que ser servido, não o inverso. Estamos invertendo a lógica do mérito. Estamos invertendo todas as lógicas humanas. Então Jesus tem um ato que é teológico e moral ao mesmo tempo. Ele mostra que o Deus da glória se inclina para cuidar do ser humano. Não foi isso que nós lemos no Salmo 113? Assim como Deus se inclina para ver o céu e a terra, assim como Deus se inclina para saber o que está acontecendo no mundo, Jesus se inclina aos pés dos seus discípulos. E a beleza é que o texto do Salmo 113 descreve a majestade de Deus em seu trono celestial. Um Deus que nós servimos e que temos que servir. E todo aquele que se apresenta diante de Deus o serve. É o que diz o texto, todo o texto de Levítico. Mas aqui Deus está servindo os seus discípulos. Essa passagem poética do Salmo 113 transmite a ideia de um Deus poderoso, santo, separado, que está nos céus e que mesmo apesar da sua posição nas alturas, ele se inclina para se envolver com as coisas que acontecem no céu e na terra. E esse Deus fez mais do que isso. Ele desce dos céus, encarna e vem viver na terra no meio dos homens, para fazer o serviço de nos salvar. Jesus está perguntando: você entende o que eu fiz? Vocês compreendem o que eu fiz, discípulos, lavando os vossos pés? Expressa e enfatiza que Deus não é distante. Essa imagem do Salmo 113, assim como a imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Assim como essa relação de Deus conosco, uma relação ativa e atenta à sua criação. Deus se preocupa conosco e cuida de nós em todas as coisas. Você acha que os discípulos esqueceram, depois que Jesus foi assunto aos céus, de você ver o Senhor subindo? Este homem, que é Deus, lavou os meus pés.
Eu não sei se as crianças vão me esquecer. Eu não vou esquecer, André. Quando André ensinou o que Jesus fez, ali embaixo daquela mangueira que está ali, e André lavou o pé das crianças. A gente não pensa, é nosso amigo, está aqui perto de nós, jovem demais, né? Eu vi ele lavando os pés da minha filha. Parece bobagem, parece uma coisa simples, qualquer um pode lavar o pé de outro, não é? O que Jesus está falando aqui é muito mais profundo. Ele está falando de uma relação comigo, eu sou o seu Senhor. Aprendam a serem humildes como eu sou. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mateus 20, 27. Você quer ser grande? Diminua quem você é. Você quer ser arrogante? Você está se diminuindo quando você acha que você merece toda a atenção. Jesus inverte o mundo que nós vivemos. Qual é a aplicação disso, irmãos? O discípulo de Cristo, ele não mede sua importância por aquilo que ele recebe ou por aquilo que ele exerce no mundo, mas pelo quanto ele está disposto a se doar e servir ao outro por Jesus. É assim que se mede um discípulo. Ele sabe o seu lugar no mundo. E o lugar dele no mundo é igual ao de Jesus. Discípulo é aquele que imita e segue o mestre. Então Jesus ensina a se doar, morrendo morte de cruz. Ele ensina que devemos cuidar uns dos outros e cuidar e sermos humildes e não considerar ninguém menor do que nós mesmos. Não se considerar superior a nenhum outro. Jesus, sendo isso, esvazia-se, como diz Paulo, da sua glória. Não usurpou, não tomou ser igual a Deus, mas esvaziou-se e se transformou em quem? Servo. Sejam humildes como o Senhor Jesus, diz Paulo aos Filipenses. Um discípulo veste essa roupa de servo. Mas ele faz isso porque servir é um ato de amor que nasce da minha identidade com Jesus, da minha identidade com Cristo. Não é um serviço que eu faço para receber algo. Eu vou cuidar dos pobres, eu vou cuidar das pessoas, porque com isso eu recebo galardão. Não. Você faz isso porque você tem uma identidade com Jesus, você não precisa de aprovação. Você está aprovado em Jesus. É por isso que Paulo diz, olha, eu tenho tudo para dizer que eu sou salvo. Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei, eu sou fariseu. Irrepreensível quanto à lei. Aí ele vai dizendo, eu. E ele vai subindo, né? Aí depois ele diz assim, joguei tudo isso fora. Considerei como estorvo, como esterco, para ser encontrado nele, que é Cristo. Paulo diz assim, não adianta nada disso sem Cristo. E não adianta nada disso se eu não servir como ele serviu. Eu só posso ser discípulo nessa condição. Então perceba, se primeiro Jesus é o mestre que serve, esse serviço ele precisa nascer do amor. É a primeira implicação que eu quero fazer com vocês. Do amor que ele teve a mim
Eu preciso ter a Ele e para com todos aqueles que estão ao meu redor. Então, o texto começa dizendo lá, no capítulo dos versos 1 a 5, que eu não vou ler com vocês agora, Jesus diz assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. E aí vai lavar os pés, aí vai cuidar, aí vai viver para eles. Amou até a morte de cruz. Serviu. Você lavaria os pés de alguém que você sabia que o trairia? Você lavaria os pés de alguém que você sabia que te negaria? Você lavaria os pés de alguém que fugiria? Os 12 fugiram. Pedro negou. Judas traiu. E ele lavou o pé de todos igualmente. Todo mundo aqui é pecador. Vamos à equidade. Todos. E eu vou cuidar de todos vocês. Eu vou servir a todos vocês. Primeira aplicação: Jesus, quanto ao amor cristão e cuidado, ele não é seletivo. Ele é seletivo para os que são seus. Mas esse é um mistério que nós não conhecemos. Mas para cuidar e dar amor e servir, todos sem distinção. Ele serviu primeiro para que eu e você aprendêssemos que no amor verdadeiro nós lavamos os pés sujos uns dos outros. Nós suportamos os pés sujos uns dos outros. Não apenas os pés que me agradam. Estou usando uma imagem, uma metáfora que eu sei que vocês estão entendendo. E o verdadeiro cristão é aquele que suporta os pés que não me agradam. Que lava os pés daquele que não te agrada. Ou até mesmo te odeia, porque Jesus disse que eu preciso amar até o inimigo. Então Jesus nos ensina que o discípulo não serve para ser visto, mas que ele serve porque viu Jesus Cristo servir, e é por ele que a gente faz. Quer ver um outro exemplo bem rápido? João Batista estava sendo seguido por todo mundo. João Batista estava carregando um monte de gente para o deserto. Então Jesus aparece e ele diz: eis aquele que eu vos tenho pregado. É este, cujo eu não tenho autoridade nem de desatar as sandálias. Eu não sou digno nem de tirar a sandália dele. Mas ele tirou a sandália de todos os discípulos e lavou os pés. Você entende o tamanho disso? Você entende que viraram para João Batista e disseram assim: João, os seus discípulos estão indo embora, estão indo atrás dele. Importa que ele, que é digno, cresça e que eu diminua. Você entende porque João era o maior profeta nascido de mulher? Não só porque apontou o Messias, todos falaram do Messias. Esse diz: é este. Mas ele é humilde o suficiente para dizer: o meu serviço acabou, porque o meu serviço aponta para ele. E é necessário que ele seja tudo e eu seja. Você percebe que o discurso em muitas igrejas, vou abrir uma aspa aqui, em parênteses, é justamente para que você seja, para que Deus faça por você, para que você cresça, para que você conquiste, para que você cresça. Deus há de fazer com você.
Eu fico pensando em Jesus Cristo vendo isso. Ele sentado numa igreja e um pastor falando algo desse tipo. Sendo que ele está dizendo justamente o inverso. Não sejam. Não façam. Distribuam. Cuide. Sirva. Eu vou voltar para a pergunta que ele fez. Verso 12. Compreendeis o que fiz? Quando o amor, irmãos, é motivação, o serviço se torna adoração. Foi por isso que eu usei o exemplo daquela irmã lavando o banheiro. Adorou a Deus, limpando o barro do chão dos nossos pés. 4 ônibus. Era como se ela tivesse lavado todos os pés naquele lugar. Entende sobre o que eu estou falando hoje? Você entende que essa marca do discípulo é importantíssima. E talvez seja a marca onde você mais vê Cristo. Eu quero fazer 2 aplicações, porque hoje não dá para demorar muito. A primeira, eu quero que você entenda que o serviço humilde é sinal de maturidade espiritual. No verso 16, Jesus diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado de apóstolo maior do que aquele que o apostolou, enviou. Apóstolo é enviado. Vocês são apóstolos, vocês são os meus discípulos. Entendam, vocês não são maiores do que eu. E, no entanto, vamos parafrasear? Eu estou aqui lavando vossos pés. No entanto, eu vou à cruz. Eu vou morrer por você. Eu vou receber a ira, o cálice da ira de Deus sobre mim. Eu vou receber todo o sofrimento eterno que vocês tinham que receber. Vocês compreendem o que eu fiz? Você entende porque muitas dessas fichas só vão cair depois? Na ascensão? E eu quero alertar você e dizer o seguinte: na nossa caminhada nós estamos muitas vezes como discípulo sem ver. Só que aqui eles estavam no início, nós já sabemos o fim. Eles tinham uma desculpa. Jesus estava ali vivo, não tinha sido crucificado. Qual é a nossa? Se temos até o Apocalipse revelado. Então Jesus lembra que a humildade é o selo do discípulo autêntico. Quem é um discípulo autêntico? Ele tem um selo do Espírito Santo e ele serve. Quando eu trabalhava no mundo secular, eu sempre fui gerente operacional, de formação. Eu não sou bom de fazer planos. Faço até razoavelmente. Mas eu sou operacional. Você me dá o plano e eu executo. E executo bem. Eu consigo puxar as pessoas para mim e elas fazerem, né, aquilo que tem que fazer. Na igreja eu não consigo muito, não. Mas lá fora eu conseguia. Uma das coisas que eu aprendi num curso que eu fiz no Grupo Friedman nos Estados Unidos, que veio ao Brasil, logo no início, quando o Friedman estava começando a se espalhar pelo mundo, eu fiz um curso. E aquele professor que falava um português meio estranho, disse assim: você saberá que você é um bom líder pela forma que você trata os empregados. Aí ele fez assim: eu não estou falando dos seus colaboradores, é uma palavra moderna, né? Trabalham com você. Eu estou falando do pessoal da limpeza.
Estou falando do porteiro, estou falando daquelas pessoas que não vão servir para você para nada. A forma que você tratar essas pessoas significa que você é ou não é um bom líder. Eu nunca esqueci. Aí quando eu conheci o Evangelho, qual era o modelo que ele estava usando? Sabe quantos anos eu tinha? 18. Eu tenho 53 anos hoje. Será que essa palestra, essa aula que eu vi, me marcou? Foi a mesma coisa que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Só que muito mais profundo. Muito mais profundo do que esse professor estava fazendo comigo. Ele queria marcar o coração deles, mostrando que a maturidade cristã, ou aquele que é maior, ou aquele que é mais maduro, não é medido pelos seus títulos, mas pela sua disposição de pegar a toalha. Sabe? Eu morei com 4 seminaristas, no total 6. Lara sabe disso. E eu virava para eles e dizia assim: meus irmãos, se você não é capaz de dar descarga no seu próprio serviço, como você vai cuidar de pessoas? Se você não é capaz de cuidar dessa casinha aqui, ou do seu próprio quarto, como você vai administrar o reino dos céus, uma igreja que é algo muito maior do que isso aqui, que é simples, pequeno, nada. Eu quero encerrar dizendo que a bem-aventurança do servo é servir a Jesus. Verso 17 diz assim: ora, se sabeis dessas coisas, de que você não é maior do que eu sou o Senhor. Se vocês sabem que o enviado não é maior do que aquele que enviou, e se vocês entenderam o que eu fiz com vocês lavando vossos pés, ora, se vocês saberem essas coisas, bem-aventurados sois praticares. Bem-aventurado é feliz. Feliz é você se você praticar. Por que você é feliz? Porque você é igual ao seu Senhor. Por que você é feliz? Porque você faz a vontade de Deus igual a Ele. Por que você é feliz? Porque você faz parte do reino dos céus. Por que você é feliz? Porque você é discípulo de Jesus Cristo. E aí você se alegra em lavar o pé, e cuidar, e fazer pelo outro, e viver para o outro, não só para si mesmo. Você não faz planilha só para cuidar da sua vida. Você, dentro da sua planilha, você encaixa um monte de gente, um monte de pessoas que você precisa cuidar e fazer e se entregar. Portanto, Jesus está dizendo assim: a bênção não está em conhecer o mandamento. Você não é abençoado em conhecer o mandamento. Você é abençoado em vivê-lo. É por isso que Jesus vai dizer no finalzinho do seu sermão do monte que bem-aventurado é aquele não apenas que ouve, mas que pratica. Você entende como Jesus linka? É tudo encaixado. Como é perfeito o Evangelho. Então eu quero encerrar hoje dizendo o seguinte: a nossa alma se torna leve quando eu aprendo a ajoelhar. Tanto para orar pelos outros, quanto para servir. Jesus demonstrou grandeza cuidando uns dos outros. Portanto, encerrando, sirva com o coração de Cristo.
porque ele fez isso com todo o amor do mundo. Ele não se tornou menor fazendo isso. Pelo contrário, ele mostrou a sua própria grandeza. Segundo, assuma a toalha, não o trono. Muitos de nós querem o trono. Senhor, quando chegares na tua glória, lembra de nós, eu e Tiago. Lembra, Senhor. Faz um nepotismo. Põe a gente para governar. Jesus disse assim, você quer a glória que eu vou ter? Você quer passar pelo que eu vou passar? Sim, queremos. Tá bom. Vamos passar. E passaram. Não queira o trono. O trono é dado. Jesus vai colocar a coroa sobre a nossa cabeça. Está lá em Apocalipse. Mas são aqueles que ele deu, que ele reconhece, que sabe quem são. E que trabalharam segundo o Espírito Santo para a glória de Deus. Muitos vão trabalhar, vão fazer, vão acontecer. E Jesus vai olhar e vai dizer, quem é você mesmo? Não vos conheço. Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz e eu aconteci. Eu não vos conheço. Mas ele diz, mas a vós outros, eu conheço, eu sei quem são. O apóstolo Paulo diz que Deus vai nos colocar nos lugares celestiais, nós vamos assentar nesses lugares. Mas não somos que são os melhores. Somos que servem, como Jesus serviu. Não espere reconhecimento humano e nem de Deus. Lembra do filho mais velho pródigo? Pai, há tantos anos eu te sirvo, eu faço tantas coisas para o Senhor, nunca desobedeci a sua palavra. E o Senhor não me deu nem um cabrito. O que aquele filho queria? Reconhecimento. O que aquele filho queria? Ser salvo por suas próprias obras. Quem foi reconhecido? Quem recebeu a coroa? O filho pródigo, que foi calçado os pés, que foi trocada a sua roupa, e no dedo foi colocado um anel, dizendo, você é da família, você é meu, você pertence a mim. Qual dos dois era humilde para reconhecer que precisava do pai? Só o que voltou. O outro batia no peito e dizia, eu mereço, meu pai, que o Senhor me abençoe. Então não faça para reconhecimento humano e nem de Deus. Deus vai lhe dar exatamente o fruto do seu coração. Se você fizer para Jesus, meu irmão, Deus vê cada ato oculto de serviço nosso e nos recompensa. Pratique o amor nas pequenas coisas, mínimas. Faça com todo o seu amor como se estivesse servindo a Cristo, para qualquer pessoa. E a última, transforme serviço em estilo de vida. É uma palavra muito moderninha para os coaches. Sabe o que é estilo de vida? É você, todos os dias, repetir essa verdade. Você transformou a sua vida num estilo, numa forma diferente de viver. Quem é que você vai passar a viver? Cristo Jesus. Então, que servir não seja um evento. Você acha que aquela irmã, voltando para o início, só lavou a igreja naquele dia? Só foi aquele serviço daquele dia e acabou? Vai ter vários momentos que eu sei que vocês já serviram. Até fisicamente. Porque eu vi o projeto novo da reforma da Igreja Batista. E eu sei quem fez. Servimos. Para quem a gente faz, né? A gente faz para o nosso Senhor. E não é um evento. Não é um momento.
é uma marca diária de um discípulo que segue a Jesus. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Entendemos que o verdadeiro discípulo, Pai, demonstra sua fé e o seu amor a Cristo, servindo com humildade, sem buscar glória própria, mas refletindo o coração do Mestre, que se fez servo e nos mostrou o caminho. Jesus, obrigado por ter deixado o seu exemplo supremo de ser servo em nosso lugar, de servir em nosso lugar, de se entregar em nosso lugar. Nos ensina, Senhor, a sermos discípulos autênticos, que vivem uma jornada de amor humilde, de serviço constante. Nos ensina, Senhor, a sermos servos em todos os lugares, porque o mundo precisa de uma igreja que lava os pés uns dos outros com alegria. E uma igreja que não busca poder, mas reflete o caráter do próprio Mestre. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus olhando e ensinando o Evangelho. Em Mateus 25, 23, ele diz: foste fiel no pouco, meu servo. Entra no gozo do teu Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, discípulos de Cristo aqui presentes, e sobre todo o povo de Deus, sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana em nome de Jesus.